Ele fez uma separação interessante, e eu achei engraçado ele citar isso, que ele fala da Libertadores e do Brasileirão, que no Brasileirão estão nos superando. E na Libertadores a coisa é um pouco diferente, não é que o nível dos times sejam mais fracos, mas a forma de jogar uma Libertadores é diferente e que essa parada vai ser boa para ele acertar essa forma de jogar no Brasileiro. O que vocês acham? Zé, acho que realmente... Eu sempre fui um cara que defendeu, né, o trabalho do Zubeldia. Porque eu achava que o Zubeldia tinha pontos interessantes, ele foi muito prejudicado com lesões. Então não tem mais? Você não gosta mais dele? Não, eu acho que... Calma. Você pôs no passado. Eu falei, nossa, o Bina mudou de ontem para hoje. Não, eu gosto dele. Eu acho que ele encontrou soluções dentro do elenco de São Paulo que outros treinadores não encontrariam, porque ele sofreu muito com lesões, o time mudou muito, Sim. Principalmente o setor de meio de campo. Ele fala isso também. Que hoje no futebol é o coração, né? Então, ele teve várias duplas de volantes, ele fez várias duplas de volantes acertarem, inclusive, como quando o torcedor de São Paulo já não tinha esperança. Colocar o Marco Antônio com o Alisson funcionou, o próprio Luiz Gustavo no começo do ano, enfim, tem alguns caras ali que ele conseguiu resgatar. Óbvio que quando você entra numa maré de 3 derrotas, não dá também para você virar e falar que tá tudo certo, né? Acho que tem coisas ali a se melhorar, acho que o ataque do São Paulo realmente é um pouco inoperante, acho que agora com essa escalação com o Luciano, o time fica mais engessado, apesar do Luciano se movimentar muito, eu acho que engessa o time porque perde a referência, e acho que o São Paulo agora vai precisar mesmo aproveitar essa pausa para recalcular rotas, porque é aquilo, a Libertadores é um campeonato, né? Você vai ficar brincando de Libertadores aí, cai na semifinal, não valeu de nada. Aí você tá no Brasileirão. Quantas rodadas de Brasileirão? Exatamente. E o tempo passou. Então acho que é esse o termômetro que o Zubeldia tem que usar agora, tentar equilibrar um pouco mais esse time nas duas competições. Já você tem acompanhado São Paulo? Sim, e eu acho que nesse ponto das lesões é muito semelhante ao que acontece com o São Paulo com o Internacional. Sim. Essa questão das lesões aí, né? O Internacional chegou a ter 11, 12 jogadores no DM, o São Paulo também, acho que chegou a ter 11 também. E aí você pega esses jogadores mais importantes do elenco, jogadores como referência quando eles não jogam, vamos lá, Caleri, Lucas, que são jogadores que podem decidir uma partida. Então, Ferreirinha, né? O Ferreirinha, são jogadores que podem fazer algo diferente. E aí, quando eles não estão, sente falta. E aí, eu acho que nesse ponto, tinha muita gente que estava dando crédito para o Zubeldia, e eu acho que perdeu o crédito por não ouvir a torcida em alguns momentos. Eu acho que pedir o Rian não é à toa, Rio Francisco. Não é à toa. O menino entrou ontem e mostrou que tem potencial. Sabe que eu não entendo isso, né? Vamos supor, o Rian vai render uma grana para São Paulo. Vai. Sim. A intenção deve ser vendê-lo. Claro, precisa de dinheiro, a dívida de São Paulo é enorme. Se o Rian não joga, ninguém vê o Rian. Como é que você vai vender Rian? Não faz sentido, né? Total, vender a ideia do Rian, né? Olha, nós temos um jogador que ele é tão bom que eu nem ponho. Ele foi muito bem nas categorias de base. Tem vídeo dele aqui, ó. Olha os vídeos da categoria Ele de é base. tão bom que eu não ponho. Quando eu ponho, ele marca gol e eu não ponho de novo. Total, Zé. E pior que o menino é bom. E sabe o que é louco? Que quando começaram a acontecer as lesões no elenco do São Paulo, ele teve que apelar para a base, né? E surgiram grandes nomes. Matheus Alves, Lucas Ferreira, o Rodriguinho mesmo. São jogadores que assumiram ali uma titularidade num momento complicado e deram algum recado, né? Eles foram solução para o São Paulo por um período. Lógico, é aquilo, com a idade, né? Você oscila, é normal. Você começa muito bem, você às vezes deslumbra, aí começa a ir muito mal, aí tem que recuperar a confiança. O processo da base, ele é complicado no Brasil, porque a gente pula várias etapas, principalmente a etapa desse amadurecimento. E muita joia é fritada, porque com 18 anos não resolveu um jogo de mata-mata, mas calma aí. Calma, com 18 né, anos a gente estava fazendo o quê, né? Eu comia terra. Pois é. São poucos os clubes que conseguem, a nível de diretoria, acho que se organizar, e o Palmeiras acho que hoje é o melhor exemplo disso, Exatamente. para realmente formar os meninos da base e pensar nisso como um projeto de mercado. Sim. E fazer a parada ser sustentável, né? O Palmeiras acho que hoje é o maior exemplo, Total. talvez nunca visto no futebol brasileiro, O Palmeiras assim, nos últimos de médio e anos longo prazo. é um por ano, né? É É um total. cara por ano que aparece. A coisa tá tão regradinha que virou uma média mesmo, de um grande nome por Vende ano. um grande nome por ano. Faz mais de 100 milhões sempre. O São Paulo é o contrário, de certa forma. Ele tem essas joias, mas não tá sabendo trabalhar, né, O próprio com William elas. Gomes, que saiu por 7 milhões de Sim, euros. em pro paralelo, tá Porto. completamente endividado. É um dos clubes, junto com o Corinthians, com o Atlético Mineiro, que tá sofrendo muito com dívida.
gasta mal na hora que investe no mercado, porque por mais que seja, são jogadores lesionados, todo mundo tá sujeito, mas são jogadores lesionados que são as principais apostas do São Paulo no mercado, né? Oscar, Lucas, e não dá pra falar que é surpreendente jogadores a esse nível da carreira, a esse momento da carreira, sofrerem com lesões. O Corinthians viveu isso naquela era de Renato Augusto, William, Juliano, o Gil, o zagueiro, ainda que o Gil especificamente não se machuque tanto. São escolhas, são apostas, né? Me parece que, apesar da gente focar muito no Zubeldia, e é um personagem curioso, né? Porque é muito discrepante a campanha na Libertadores e no Brasileiro. São dois times completamente diferentes. Então chama atenção, ele é um personagem por si só nas entrevistas, mas a nível de diretoria, o São Paulo também eu acho que tem que ser mais questionado, assim. Super. O que me parece, às vezes, até uma incoerência, porque o Zé é mais velho como eu aqui, Zé. Sou bem mais velho. A gente lembra quando foi criado o Cotia, né? Criou-se aquele estigma. Existia uma mística. Uma mística que o São Paulo era o grande formador do Brasil, e foi assim realmente por um bom tempo. Casimiro, Lucas, né? Aquelas primeiras crias de Cotia ali, e hoje parece que há uma outra prioridade também nessa questão financeira, e muitos talentos não aparecem no time principal porque deixam o clube mais cedo. Total. Né? Então, dúvida. assim, e aí onde que vai esse dinheiro? Às vezes a gente tem que pensar nessa questão. Poderia ser um dinheiro utilizado para estrutura de clube, para montar grupo. Então eu acho que esse é o grande desafio do São Paulo no momento. E eu lembro aqui, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a gente fez também em São Paulo, não me lembro se foi a primeira ou a segunda rodada, e o Belmonte veio ao microfone pedir para falar, talvez já prevendo o futuro dessa necessidade de, nesse ano especificamente, colocar mais meninos da base. Total. E a torcida, naquele momento, tem que botar os principais jogadores, tem que botar os... Né? E hoje a gente está vendo essa necessidade. Isso virou uma necessidade. E agora não tem o que fazer. não tem o que Cobertor fazer. curto, não tem dinheiro para Nunca contratar. nunca vamos parece bem botar essa planejado, molecada. né? Eu Então- ia falar isso, o problema financeiro é tão grande, não tem dinheiro para contratar. Se você pensar nas grandes contratações, elas vieram sem custo. Oscar veio sem custo, Lucas veio sem custo, você tem o Luiz Gustavo veio sem custo, Cedric veio sem custo, o Wendel também foi um pré-contrato, numa troca com o William Gomes. São aqueles sem custo que você não tem dinheiro no caixa agora, então você não consegue fazer movimentações Exato. pelo que era o passe do jogador. Mas na Isso hora aí, do endividamento você é o que infla a coloca o São folha, Paulo como um dos total. clubes com maior endividamento, porque é um contrato longo, com luvas Não, diluídas, total. E salários outra, altos. né? E continua pagando jogadores que nem mais estão lá. Isso Não, acontece. e assim, Zé, né? além de a gente tá falando, Rames, vai Daniel. ter que aproveitar a pausa para reestruturar e tudo mais. Cara, grande chance do São Paulo perder algum desses meninos pra janela. O Matheus Alves, o Lucas Ferreira, o próprio Rian Francisco. E nesse caso é perder, né? São- Você não perder. planejou bem a venda, Exato. você não... Que me lembra muito a última fase do Santos de meninos da Vila antes da queda. Que era Marcos Leonardo, Ângelo, David David Washington. Washington, Lucas Pires. Jogadores que Lucas Pires está jogando na Premier League, olha que loucura. O David Washington foi pro Chelsea, bateu, agora está de volta agora, mas voltou com um dos grandes salários do elenco, com 18 anos. Aí você tem o Marcos Leonardo, que bateu no Benfica, foi até que bem, mas resolveu ir jogar lá com o Neymar e o Neymar foi embora. Mas ele foi, para a Arábia Saudita. E o Santos rifou todos eles. O Ângelo, né, que está também agora na Arábia Saudita, mas também era do Chelsea. Todos eles rifados. Rifados por menos de 15 milhões de euros. O Corinthians fez isso também, né? Lembra? Na gestão passada, o Zenit levou um monte de Também o gente. Pedro, né? O Gustavo Manto hoje é um jogador tão versátil lá no Zenit. Ele surge como ponta, hoje é um lateral extremamente E competente a lá gente na não Rússia. tem. A gente nem viu esse Mantuan, menino jogar praticamente. Pedro. O Pedro ele surge numa copinha há uns 2-3 anos, rivalizando com o Endrick. Foi a copinha do Endrick. Aí falava assim, não, beleza, o Endrick tá acima. Mas assim, é um derby ali. O Pedro é o Total. que é, guardado as proporções, é o que é o Endrick pro Palmeiras, é o Pedro pro Corinthians. Esse Pedro praticamente não jogou no profissional. E ninguém nem sabe por quanto ele foi, porque ele foi colocado num balaio No ali meio de um balaio. por compra de E 50% do jogou Yuri Alberto. muito bem o Sul-Americano Sub-20. É, muito foi bem, Acho que era o capitão, É, inclusive. era